Como eu disse para vocês, ao examinar os livros, e é bom deixar claro que não os li todos, é bom deixar claro que sistemáticas são livros de consulta, mas que são bons livros para lermos aos poucos até que leiamos todo ele. Por isso, colocar aqui essas sistemáticas, para mim, a última coisa que eu quero que você pense é que eu as domino, porque se você pensar isso no sentido de que eu as tenho em minha memória ou coisa desse tipo, você pode achar que o que vai acontecer aqui é um desfile teológico. Na verdade, não. Dessas todas aqui, as que eu mais li foram as dessas do Bavinck, essa daqui do Boyce. Acho que tem gente que tem do Boyce aqui, né? David, eu sei que tem, mais alguém aqui. E agora que chegou a do Franklin, eu tenho lido mais a do Franklin. E a que eu mais gosto dessas aqui é a do Herman Bavinck, assim, pelo modo como ele lida, mas a gente vai falar sobre isso também. Por exemplo, essas aqui eu ainda nem mexi. Mas por que eu trouxe? Para que vocês possam paginar, entendeu? Para que você possa tocar, eu acho isso importante. É um modo de você também se sentir mais interessado e até atraído pelo conhecimento acerca das Escrituras. Teologia sistemática, esse é o nosso tema desses próximos meses. A nossa jornada, né, eu brinquei com o calendário ali, que está começando nesse dia 11, essa nossa jornada vai durar aí, dependendo de como os expositores forem, claro, recebendo os temas e lidando, de 3 a 5 meses, ou até mais se for necessário. Talvez um dos expositores possa dizer, poxa, eu não vou conseguir trazer este assunto em um encontro, e é claro, 2 encontros, ok? O mais importante é que venhamos a alcançar os objetivos, e eu preciso que você tenha paciência, até porque o tema exige de nós um estudo paulatino, ok? Nós vamos ter aqui agora cerca de 1 hora nesse primeiro momento, essa primeira abordagem, e eu queria deixar claro os objetivos desse primeiro encontro, para que ninguém de repente faça perguntas que vão tanger o que vai acontecer lá na frente, e para que ninguém também fique pensando o que mais vamos ver hoje. Hoje nós vamos entender o que é teologia sistemática, né? Nós vamos compreender o significado dessa nomenclatura. Nós também vamos entender de que modo nós podemos organizar a nossa mente para fazer comparações entre elas, né? Quais são os objetivos das teologias sistemáticas? Isso é muito legal. Nós vamos ver também a necessidade de se estudar a teologia sistemática. Por isso, até mesmo naquilo que tange os primeiros assuntos, eu pensei que fosse ser possível trabalhar hoje. Para você ter uma ideia, eu pensei que fosse possível, mas não foi possível. E nós vamos começar com os principais temas no nosso próximo encontro. Hoje é muito importante porque nivela-nos em um patamar onde todos vão começar na mesma posição. E isso é muito bom para uma aula. Eu acho que é muito difícil não sei se você já teve essa oportunidade trágica de começar um curso e sentir que todo mundo já sabe aquilo que você nem consegue tatear. Isso é muito ruim. Eu já estive diante de aulas onde eu falei assim, estou muito empolgado. Quando o camarada da direita fez a primeira pergunta, eu falei, não vou fazer mais nenhuma, porque só a pergunta dele eu já nem sei o que ele está falando. Os termos que ele usou eu desconheço. Às vezes acontece. Então o nosso objetivo aqui é diferente de um seminário, embora todas as partes que são estudadas em um seminário vão ser estudadas aqui, com a abordagem necessária para a igreja, ok? Não é mais ou menos, não é assim, vamos passar coisas mais fáceis, não, as mesmas coisas com a abordagem para a igreja, abordagem pastoral. Por isso, tanto os seminaristas que aqui estão e que vão ser úteis, porque eu os deixo bem à vontade para levantar a mão e contribuir, quanto aqueles que não fazem um seminário, nunca fizeram, ou estão chegando agora para as Escrituras, também vão se sentir bem à vontade com essa aula, para perguntar, para falar, tudo bem? Tá ok? Então, compreendendo essa realidade, antes de passar para o próximo slide, eu gostaria de fazer uma
comparação, e esta comparação que você vai anotar, que você vai fazer da melhor forma possível, vai te trazer mais luz ao que é uma teologia sistemática. Tudo bem assim? Vamos avançando devagar. Para falar de teologia sistemática, a própria palavra sistemática já nos traz alguns arranjos, não é? Sistematizar, organizar. Embora, quando nós estamos falando de teologia sistemática, a palavra sistematização nos traz realidades interessantes para se entender, eu gostaria de fazer comparação com outro tipo de teologia, porque eu acho que fica mais fácil. Existem ramos da teologia, e o nosso irmão Adonias passou para a gente uma série deles. Quem lembra daquela lista, né? Não sei se foi membresia, não sei qual era o tema que você trouxe, Adonias. Teologia bíblica, ele era o tema central, né? Então, o nosso irmão trouxe teologias ali, ele foi nos explicando, né? Então, eu gostaria de fazer primeiro um recorte onde eu possa comparar teologia sistemática à teologia bíblica. Vou fazer uma comparação. Com essa comparação, você vai se sentir mais à vontade em entender teologia sistemática. Tudo bem assim? Vamos supor que tem gente balançando a cabeça, graças a Deus. Vamos supor que eu dissesse assim, não precisa nem supor, né? É só falar. Qual o trabalho que a gente tem feito no domingo à noite com as escrituras? Pode levantar a mão na escola bíblica. O que a gente tem feito domingos à noite? O que a gente tem estudado? Meu Deus, deu um drama aqui. Oi? Colou? Então a gente está pegando a epístola à igreja de Colossos. A gente está estudando essa epístola, né, expositivamente. E o mais importante para a gente é entender os temas que estão ali à luz daquele lugar, daquele tempo, daquela proposta. Ou seja, a gente abordou cristologia, sim ou não? Lembra daquele capítulo 2, ao final do 1, né? Coisa magnífica, né? A gente falou que era um cântico, aquilo é cristologia, não é? Mas nosso olhar de cristologia foi dentro de um contexto de Colossos. Nós não ficamos buscando um monte de cristologias ao lado. A gente poderia ter ido a Filipenses, a gente poderia ter ido a Romanos, nós poderíamos até ter usado o Velho Testamento, né? Ver como é que o Velho Testamento fala de Jesus como Messias, também seria cristologia. Quem está entendendo? Mas nós não fizemos isso. O que a gente fez? A gente fechou a nossa cabecinha em Colossenses e nós estamos estudando todos os temas à luz do contexto de Colossenses. Estamos estudando teologia bíblica, que é quando nós pegamos um tema ou doutrina e estudamos ela à luz do seu contexto imediato e da sua relação histórica com aquele lugar. Você está entendendo? Vamos supor que eu falasse da palavra tabernáculo. Todo mundo sabe o que é? Ou mais ou menos? Sabe, né? Tabernáculo. Tem tabernáculo no Velho Testamento? Tem. Tem tabernáculo no Novo Testamento? Vou pular na ponta, é Novo Testamento também. Tem tabernáculo em Apocalipse? Tem, não tem? Eis o tabernáculo de Deus com os homens, né? Então você encontra tabernáculo em Êxodo. Você encontra tabernáculo em Levítico, você vai encontrar tabernáculo até em Juízes, você vai encontrar tabernáculo, os profetas vão falar sobre aspectos do templo e o tabernáculo vai estar incluído. Você vai ouvir falar de tabernáculo na teologia do Novo Testamento. Hebreus está recheado tem 4 palavras tabernáculo. Você vai ouvir falar de tabernáculo em Apocalipse. Você reparou que tem tabernáculo em um monte de lugares? Se nós pegarmos todas as menções, seja da palavra ou da própria ideia do tabernáculo, ao longo de toda a Escritura, colocarmos elas agrupadas e depois nós organizarmos elas uma após outra, esse trabalho ele já não é mais o trabalho da teologia bíblica, ele é o trabalho da teologia. Entendeu? Você pegou aquele tema e você foi tirando uma visão geral na Bíblia toda. Se você pensar no tabernáculo de Deus com os homens de Apocalipse, é óbvio que uma teologia bíblica ali
vai apontar para a ideia de que existe então a presença de Deus ali, comunicando realidade de comunhão permanente com os homens. A teologia bíblica feita ali expressa um aspecto futuro. Mas, com a ajuda da teologia sistemática, a teologia bíblica que nós temos ali em Apocalipse pode ser mais bem feita num sermão, porque ele vai pegar a teologia sistemática, ele vai abrir lá, logo essa aqui que é contemporânea, é perigosa. Você vai pegar a teologia sistemática, aí você vai abrir o significado do tabernáculo em Levítico, aí você vai passando. Quando você for fazer a exposição de Apocalipse, até mesmo o contexto de teologia bíblica pode ser enriquecido com uma teologia sistemática. Quando olhamos um tema dentro do seu contexto, dentro daquele pedaço local ao qual pertence, nós estamos tratando dele de modo a fazer teologia bíblica. Quando nós olhamos ele de uma maneira bem mais ampla, toda a Escritura é considerada acerca daquele tema, e nós olhamos tudo o que quer dizer acerca dele, nós estamos fazendo teologia sistemática. E esse é o nosso primeiro contato com a ideia. Eu estou sendo claro? Estou falando devagar para que isso possa ser bem entendido. Não é difícil, mas a gente tem que lidar com essas terminologias. Por isso, né? E aí eu peço que você coloque o próximo slide, né? Tem mais isso aí, né? Eu falei, eu vou escrever as coisas também, né? É claro que se você comparar a minha definição de teologia sistemática com a do Rod, com a do Frank, você vai falar assim, vamos para a do Frank. Mas doutrinas bíblicas agrupadas em temas sistematicamente ordenados, cobrindo tudo que a Bíblia diz sobre aquela doutrina específica. André, pode ver que está muito mal feito, né? André, o que a Bíblia nos diz sobre juízo? Teologia sistemática. Agora, pense em juízo no Gênesis. Você lembra de alguns juízos do Gênesis, né? Então nós vamos estudar o juízo, olhando contextualmente para Gênesis, e a gente está fazendo teologia bíblica. Mas se a gente pensar no tema juízo em toda a Bíblia, a gente vai organizar isso sistematicamente e chegar a uma conclusão comparativa, exaustiva daquele tema. Tá indo? Tem que ir, porque se não for, a gente para sempre naquele lugar para fazer alguma coisa nesse sentido. Comparamos os textos, somos exaustivos e cobrimos toda a Escritura. Ora, intenções do fazer sistemático. Tá claro? Sim, né? Tá indo? Estou esperando você não tá indo. Se não tá indo, a gente não vai. Por isso, eu acho que é até interessante observar, quando você pega, aqui ó, você pega um livro como esse, de teologia sistemática, e você vê um montão de temas, né? Aí você vê lá, olha, Sagrada Escritura, aí tem um montão de coisas sobre a Sagrada Escritura, que é bibliologia, e aí você vai encontrar aqui, por exemplo, a encarnação, o problema, o momento, a localidade, a razão da encarnação, a atitude da encarnação. Então, o mesmo tema vai gerar um monte de teminhas pequenos, porque o assunto está sendo tratado de modo exaustivo. A igreja foi até aqui? Amém? Como foi? Muito bom. Agradeço. Como faremos isso? Né? Qual a metodologia a ser usada nas aulas? Metodologia nas aulas. Não estou falando da metodologia da teologia sistemática, estou falando da metodologia das nossas aulas, com o método que vai ser empregado. E os professores aí vão pelo mesmo caminho, tá bom? Nós vamos usar. Está vendo bem aí como é que está a iluminação? Quer que feche um pouquinho mais ali? Feche um pouquinho mais, por favor. Como faremos isso? Através de aulas expositivas, com o uso da Bíblia Sagrada, slides, trabalhos em sala de aula e lições para casa e semana. Eu acho que
Inevitavelmente e até possivelmente fazer um estudo desse tipo é pedir que as pessoas estudem também. Não pode ser um negócio estanque, a gente faz aqui e deixa para lá. Não pode ser isso. Aí tem objetivos, junto com a metodologia tem objetivos também, tá? E professores, e aí eu vou dizer aí, professores que vão estar diante das próximas aulas. Observem como nós estamos tratando o tema e quais são os objetivos, porque os professores também vão seguir uma linha que já está sendo traçada através da primeira aula. Mas nada pode ser feito diferente? Claro que alguma coisa pode ser feita diferente, mas os alunos vão se acostumando com essa metodologia. Então a gente vai usar o slide, vai usar obviamente a Bíblia Sagrada, que é o livro estrutural para o nosso pensamento. Não abrimos ainda porque eu estou tratando da introdução. Objetivos: trazer uma clara definição dos principais dogmas cristãos já consagrados pela ortodoxia cristã e comuns a todas, desculpe aqui a escrita, a todas as principais teologias sistemáticas. Nós não vamos fugir à regra, a gente vai pegar os temas principais, né? Não vamos fazer assim, essa a igreja precisa, essa a igreja não precisa, essa a igreja precisa, não. Nós vamos pegar os temas principais, mas existem aqueles temas que podem estar acontecendo ou não, mediante talvez a inclinação do professor, a percepção que ele tenha da turma. Então, estabelecer a escolha dos temas, e estes temas que eu falei, de acordo com a importância estrutural para a compreensão da fé cristã, em resposta às principais perguntas e dilemas das pessoas de hoje em dia em relação à fé. Ou seja, tem também alguns temas que vão entrar porque é importante para esse tempo discutir isso. Hoje mesmo a gente vai fazer a discussão de um lá no final, que não vai estar em tudo quanto é teologia sistemática. Por exemplo, está na do Franklin. Eu vi que ele tem essa ideia de confronto, né? Mas não vai estar, de repente, na do Michael Horton ou do Berkhoff. Não vai estar, talvez, em outros que essa discussão não estava presente naquele tempo. Tudo bem? Então, é assim que nós vamos nos organizar, que nós vamos caminhar. As aulas vão ser desta forma, as definições principais vão estar lá, você não precisa ficar preocupado, não vai faltar com aquilo que é estrutural, e os temas que se seguem vão estar conectados com essas realidades, com essas necessidades, tá bom? E daqui eu sigo, né, com uma estrutura que o Franklin usou na sua sistemática, mas que não é dele, ele mesmo cita lá o autor, vai vir logo em seguida. Eu sei que está um pouco mais, não sei se aumenta, né? Aumenta um pouquinho, né? Talvez a gente consiga. Aí corta um pouquinho aqui do lado. Isso, obrigado, tá? Queremos estudar quais serão os principais núcleos de estrutura de teologia sistemática que serão abordados. Eu vou citar e depois os explicar. Fica mais fácil assim. A gente encontra ali no alto algumas setas que vão trazer para a gente daquele retângulo, por exemplo, prolegômeno. Você vai ter a abrangência dele tocando na antropologia bíblica, tocando na teologia e tocando na cristologia. Então, prolegômeno são preliminares, assuntos iniciais sobre determinado tema, e nós, obviamente, vamos ter prolegômenos de cristologia, doutrina de Cristo, de antropologia, de teologia. Nós vamos ter abordagens iniciais e abordagens subsequentes. Tá claro? A gente vai ter um começo para aquilo e a gente também vai aprofundar aquilo. Agora eu vou falar grosso modo. Prolegômeno, doutrina da revelação. Hoje a gente vai ter uma faisquinha disso, só um pouquinho assim. Não deu para fazer mais que isso. São 9h47 já. Teologia, a grosso modo, doutrina de Deus, trindade e as obras, providência, essas coisas. Antropologia, doutrina do homem, criação, queda e o que se segue a esses temas. Cristologia, pessoa e obra de Cristo, mediador entre Deus e a humanidade caída. Soteriologia, pessoa e obra do Espírito Santo, administração da obra de Cristo aos pecadores. Aqui a gente vai ter pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo aqui, tá bom? E nos prolegômenos nós vamos ter bibliologia. A gente vai falar da Bíblia, da composição dos livros, da importância que essa composição tem para a gente entender por que esses livros estão e por que aquele outro não entrou.
por que esse é considerado sagrado, né, inspirado, por que aqueles apócrifos não são. Então nós vamos ver isso na próxima aula, não hoje. Eclesiologia, igreja e meios da graça, ou seja, as ordenanças ou sacramentos. Escatologia, Cristo e o futuro, né? E aí, deixando as coisas mais claras em como isso se procede, eu vou seguir um pouco mais ordenadamente, explicando aí que os prolegômenos, né? Deixa eu passar no meu slide aqui também. São aqueles conjuntos de noções preliminares em uma ciência, princípios, os elementos. A longa e exausta introdução no começo de uma obra, com as noções preliminares, é um prefácio. Para nós, vai estar em doutrina da revelação e bibliologia, tá bom? Nossos prolegômenos gerais, por assim dizer, vão ser esses dois. Aí eu coloquei, obviamente, a etimologia, de onde vem a palavra, né? O pró ali, ele tem a ver à frente, no começo de, o legem, né? Que vem da palavra logos, a palavra, né? O estudo daquilo que vem no começo de algo. Tudo bem até aí? Estamos estruturando nossas linhas de pensamento. Vamos lá. Seguindo aí, eu sei que a letra está um pouco menor, eu compreendo aí a dificuldade para alguns, mas nós vamos estar falando daquele quadro anterior, que você lembra ali, que era o quadro onde tinha prolegômenos, teologia, antropologia, cristologia, soteriologia, eclesiologia e escatologia. Teologia propriamente dita, compreendendo a existência, os atributos e a personalidade triuna de Deus, juntamente com seus propósitos eternos e os atos temporais de criação e providência. Antropologia, doutrina do homem, né? O conhecimento do homem a partir do que a Bíblia revela do homem, compreendendo a criação e a natureza do homem, seu estado original, queda e consequente ruína moral. Isto abrange a psicologia bíblica e a doutrina bíblica sobre o pecado, sua origem, sua natureza, origem e modo de propagação. A soteriologia, né, tem a ver com a doutrina da salvação, inclui o plano, a execução e a aplicação e os efeitos gloriosos da salvação dos homens. Isso abrange a cristologia, a doutrina sobre Cristo, a encarnação, a constituição da pessoa de Cristo, a vida, morte, ressurreição, juntamente com a obra do Espírito Santo, os meios de graça, a palavra de Deus, os sacramentos. Ética cristã também vai estar envolvido dentro dessas temáticas. Por que é importante falar sobre ética cristã? Porque a ética, ou esse sentido prático da doutrina, também precisa estar nas nossas aulas. É muito importante. Hoje mesmo vamos ter uma pincelada sobre essa questão ética. Ética cristã, abrangendo os princípios, regras, motivos e auxílios dos deveres humanos revelados na Bíblia, como são determinados pelas relações naturais que o homem tem como homem e com seus semelhantes, e suas relações sobrenaturais como homem remido. Escatologia, ciência das últimas coisas, compreendendo a morte, o estado intermediário da alma, o segundo advento, a ressurreição, o juízo geral, o céu e o inferno. Eclesiologia, sei que vocês conhecem bem, a gente tem estudado muito, ciência da igreja, incluindo a determinação científica de tudo quanto as escrituras ensinam a respeito da igreja invisível, seu estado temporal e no eterno, a ideia da igreja, sua verdadeira definição, sua constituição e organização, seus oficiais, suas funções, comparação e crítica de todas as modificações da organização eclesiástica que tenham existido, juntamente com sua gênese, sua história e seus efeitos práticos. Como você pode ver, em eclesiologia, nós vamos ter boas páginas de história da igreja. Nós vamos entender o processo de composição dessas relações. Alguma dúvida até então sobre o que vamos estudar? Pode perguntar. Não? Sim? Ao longo também desses ensinos, a gente vai trazendo alguns livros aqui que são específicos para esses temas, o que é bom também e ajuda na composição geral do que nós vamos fazer. Dito isso, eu gostaria agora de entrar propriamente, né, os prolegômenos iniciais foram preparatórios, e agora a gente vai entrar mais nessa questão da teologia sistemática, em aspectos um pouquinho mais para o lado de dentro,
Eu quero começar colocando o que grandes nomes sabem, falam ou conceituam sobre teologia sistemática. Vamos analisar o que grandes homens de Deus já pensaram sobre isso? Charles Hodge, que tem uma excelente teologia. É importante que o teólogo conheça seu lugar. Ele não é o senhor da situação. Ele não pode construir um sistema teológico com vistas a adequar sua fantasia mais do que o astrônomo não pode ajustar o mecanismo dos céus segundo sua própria vontade. Como os fatos da astronomia se organizam em determinada ordem e não admitirão nenhuma outra, assim se passa com os fatos da teologia. Teologia, portanto, é a exposição dos fatos da Escritura em sua ordem própria e relação com os princípios ou verdades gerais envolvidos nos próprios fatos, os quais complementam e se harmonizam como um todo. Repare a visão geral. Consegue ver? É uma ideia geral sobre os temas bíblicos. Esse é Charles Hodge. Vamos para o outro. Wayne Grudem, né? Isso aí. Teologia sistemática é qualquer estudo que responda à pergunta: o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje? Interessante, né? Um vai fazer um montão de palavras para dizer, e esse aqui não. A gente vai fazer teologia sistemática e como ela nos ensina hoje? Isso é um modo até metodológico de pensar sobre como fazer. A gente está organizando a nossa mente pensando nesses grandes autores aí. O Frank Ferreira, da qual a teologia sistemática está aqui embaixo, é um dos professores nossos lá do seminário, ele fala o seguinte sobre teologia sistemática: a teologia sistemática deve oferecer uma exposição coerente. A tarefa da teologia sistemática é construir um sistema. A teologia sistemática trata das doutrinas da Bíblia, através do exame do que a Bíblia inteira diz sobre aquela doutrina. Também mostra como as doutrinas da Bíblia se relacionam logicamente. Nós estamos falando de logicismo, né? De endeusar a lógica, mas existe sim conexão lógica entre os textos bíblicos. Então, a partir dos dados da Bíblia, uma cosmovisão é construída e comunicada. Esta cosmovisão abrange todas as áreas da vida que são tocadas pela própria Bíblia. Nesse sentido, a teologia sistemática é uma teologia abrangente. Mais uma vez a fala do todo, olha aí, reforço, é sobre tudo naquele tema. Mas aqui o Frank ele dá um toque diferencial, ele usa uma palavra que muita gente conhece, né? Cosmovisão. Ele vai dizer que no final das contas, quando você faz uma sistemática e propõe para as pessoas, você está dando uma cosmovisão para elas. Você está dando um modo de ver todas as coisas a partir daquele livro. Por isso, quando estamos falando de teologia, estamos falando de fazer teologia e ao mesmo tempo ser feito por ela, no sentido de que quando estamos diante de uma teologia, sem dúvida ela vai mudar o nosso coração, ela vai mudar o modo como nós compreendemos essa realidade. Estar diante de uma teologia sistemática é estar diante de uma visão completa de mundo. Ok? Ok? Essa agora, segura aí. Essa agora é o nosso ponto de contato com uma reflexão, tá? Sem puxar saquismo, tá bom? Mas pensa nessa aqui, sem puxar saquismo. Pensa nessa aqui. Você pode ler, gastar sua voz aí 10 segundos, vai lá. Ganhou meu coração. O que acontece? Essa daí não é porque é do Herman Bavinck, que eu já puxei o assunto no começo, já me entreguei, né? Logo no começo eu já fui me escancarando, mas essa daqui traz para nós um ponto de reflexão. Imagine que você tem um aluno de escola bíblica dominical como você está aqui, e você imagina aqui que existem pessoas com a mais variada capacidade de compreensão e mesmo pressuposto, ou seja, já sabe alguma coisa ou não, está pensando comigo, né?
para aqueles que já sabem alguma coisa, muito do que já foi dito já era sabido. Tá indo até aí. Para aqueles que estão iniciando essa jornada, as explicações estão sendo muito valorosas. Mas talvez nós tenhamos um problema, tanto com aquele que fala, uau, isso é legal, estou aprendendo, quanto com aquele que, vamos ver se no próximo slide tem alguma coisa que eu ainda não saiba. Os dois podem ter um grande problema. Porque aqui, Herman Bavinck, o teólogo holandês, um grande proponente do neocalvinismo holandês, Herman Bavinck vai trazer uma realidade que muitas e muitas vezes é ignorada pelo aluno de teologia. Ele vai falar sobre dois temas ali. Ele vai falar sobre revelação, todo mundo viu, e piedade. Ele vai falar sobre o fato de que esse Deus, que eu vou usar uma palavra tão feia, mas você vai me perdoar, esse o Deus que é objeto da nossa teologia, é o objeto de estudo da nossa teologia, ele não pode simplesmente ser pego numa entrevista. Ele se revela. Existe soberania e controle. O objeto não é controlável. O objeto não é dominável. E 2, eu não consigo fazer o estudo deste incontrolável objeto sem a ajuda dele. Você que está aqui hoje, que sabe menos ou sabe mais, sabe pouco ou sabe muito, está chegando ou já chegou na teologia, cuidado com o seu coração, muito cuidado, porque o seu coração e o meu podem desejar o conhecimento como se o pudesse tê-lo obtido por conta própria, como se o de fato tivesse obtido porque é bom, é esperto e é sagaz, ou pode celebrar o conhecimento como algo a par de Deus. Já aconteceu isso comigo, com você já? Uma exultação de algo que você acabou de aprender e a sensação que você tem é que você de fato conseguiu. Herman Bavinck aqui nos traz então uma ponte dupla com essa compreensão. E aí eu tenho que pegar você e puxar num canto e conversar junto comigo para a gente poder chegar em algum ponto. Teologia. Metade da palavra quer dizer Deus e metade da palavra quer dizer estudar, estudo. Quem consegue estudar Deus? Essa palavra é correta? Peraí. Você consegue marcar uma entrevista com Deus? Como fazer teologia se a distância entre Deus, objeto de estudo, e nós é infinita? Ele está além de nós. É possível fazer teologia? Eu vi uma analogia interessante de um homem falando sobre esse tema. E ele disse assim: imagine se eu vou usar a analogia dele fazendo uso de outro grupo de seres, tá? Vamos exercitar a nossa mente narniana, tá? Houve um concílio na floresta. Então todos os animais se juntaram. E aí o passarinho, o leão, todo mundo está lá sentado nas pedras, né? Conversando, e eles fizeram um concílio. O concílio deles foi o seguinte: nós queremos escrever um livro para explicar os homens. E nós vamos pegar aqui toda essa experiência que vocês bichos têm, nós bichos temos com os homens. E aí a formiga trouxe lá a sua experiência, o elefante, e o gorila, e o macaco, todo mundo, né? Olha, eu posso lhe dizer uma coisa: se isso fosse possível na nossa mente narniana, se isso fosse possível de acontecer, um concílio de bichos, e a gente utopicamente dissesse que eles têm capacidade consciente de fazer isso, eles obteriam mais êxito
em saber sobre nós do que nós em tentar saber sobre Deus partindo de nossos próprios conselhos. Nós não temos em nós a capacidade, e os bichos teriam mais sucesso no concílio dos bichos sobre os homens, né? A discutir-nos do que nós em relação a Deus. E isso precisa ficar marcado no meu e no seu coração, porque nós temos dificuldade em lidar com o fato de que Deus se revela e Deus conduz como alcançamos entendimento acerca da revelação que Ele deu. Então, das duas formas, estamos completamente, eu diria aí, fazendo uso de algumas palavras, né? Eu posso fazer duas perguntas, né? Como podemos então ter a presunção de que somos teólogos? Quem já leu aquela introdução do Sproul? O que ela diz, aquele livrinho de capa branca? Quem já leu ele? Levanta a mão. Fala, como é que é o título, Bernardo? Você lembra? Quem lembra do título da introdução à sistemática do Sproul? Pode falar. Eu sei que tem gente que tem, fala lá. Somos todos teólogos, como Adonias nós somos teólogos. O conselho dos bichos teria mais sucesso do que nós. Se a nossa tarefa parece impossível, como podemos fazer teologia? Olha, irmãos, por um motivo. Porque Ele decidiu se revelar na sua criação. Decisão de Deus se revelar a nós. Porque Ele falou de si mesmo aos homens. Decisão de Deus falar de si mesmo aos homens. Você e eu não conseguimos chegar perto do conhecimento de Deus e de fato obtê-lo, senão pelo fato de que Deus o revelou. Isso para nós é muito caro, muitíssimo. Por quê? Você pode ler? É verdade ou não? Nós precisamos ter essa compreensão, e eu tenho certeza absoluta de que quando você e eu posso partir para o outro slide que define essa coisa em termos mais sistemáticos. Tem teologia sistemática, está sistematizando tudo, até a frase do Bavin que está sistematizada também, pronto. A teologia é a ciência que extrai o conhecimento de Deus na sua revelação, não conseguimos partindo de nós mesmos para Ele. 2, que estuda e pensa sobre ela, sobre a orientação do Espírito Santo, então tenta descrevê-la de forma a honrar a Deus, humildemente, sob a orientação dele, podemos entender o que ele já revelou. Ponto. Vai fazer um estudo bíblico, vai fazer um sermão, vai fazer um devocional, vai fazer um estudo para a família. Deus, eu acho que eu já sei, mas eu não sei. Tem misericórdia de mim, eu vou abrir a Bíblia, Deus, me ajuda. Que magnífico, né? Esse modo de pensar acerca da teologia deve dominar os crentes aqui essa manhã. Isso deve nos humilhar, não por agora você é humilhado, porque isso também não faz nenhum sentido. Como diz o professor, pastor, teólogo Jonas Madureira, a razão não precisa morrer. Não é que eu não estou pensando, só precisa dobrar os joelhos. A razão que se sujeita a Deus não deve se envergonhar da sua sujeição, nem se inferiorizar pelo fato de reconhecer sua dependência da revelação. Pelo contrário, a razão, consciente da sua miséria, deveria ser grata pela dádiva da revelação, pois como aprendemos com nossas mães, quando alguém nos dá um presente, a única reação adequada é a gratidão. É possível ser inteligente e ao mesmo tempo? Excelente frase destacada do livro Inteligência Humilhada. Nós só descobrimos a humilhação verdadeira quando a Bíblia também nos revela. Olha, você é humilhado, você não descobre sozinho, você não tem capacidade de entender isso, nem que você se esforce muito. Se Deus não revelar, se Deus não se revelasse na natureza, a gente vai ter isso na semana que vem,
um pouquinho hoje, semana que vem para estudar. Se Deus não se revelasse na sua palavra, nada feito. Isso precisa te abater, isso precisa nos trazer um senso de consciência, de dependência de Deus ao estudar a Bíblia. Dependemos de Deus ao estudar a Bíblia. Então eu peço que você entenda essa realidade. Deuteronômio 29 fala: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. É o Deus que se revela, e eu e você agradecemos a Deus por Ele se revelar a nós. Essa manhã é uma manhã de gratidão, é uma manhã onde eu digo assim: Senhor, eu podia estar nas trevas, eu podia não saber nunca, mas o Senhor bom me revelou. O Senhor abriu os meus olhos para que eu pudesse entender o mundo, entender a mim mesmo. Quantos de nós viemos de situações onde nós hoje olhamos e falamos: cara, eu estava completamente perdido, moralmente perdido, relacionalmente perdido, visão de mundo perdida, e você está aqui hoje porque Deus se revelou a você. Está pregando? Não estou pregando, eu estou exortando a igreja, encorajando a igreja a uma visão piedosa de fazer teologia, e não uma ideia de que pode chegar, vai abrir a Bíblia e vai resolver as coisas, que é o que muita gente acaba pensando, e depois que o Senhor, pela misericórdia dele, alcança, a pessoa também muda. Até aqui alguma dúvida, algum comentário? Estou bem tranquilo de poder ouvi-los aqui. Ainda temos 20 minutos, 25 minutos, onde a gente também vai fazer um exercíciozinho. Amém? Alguém? Não? Amém? No final, eu gostaria de ouvir os comentários de vocês, caso haja talvez algo que você tenha aprendido, algo que ressaltou a sua atenção. Eu quero partir para um segundo ponto, de onde obtemos o conhecimento sobre Deus. Antes que você se anime falando: agora a coisa vai esquentar, não vai esquentar. O que vai acontecer? Não vai esquentar. Eu hoje estou apenas estabelecendo coisas. Então ela não vai esquentar ao ponto da gente entrar em coisas fantásticas. Semana que vem, você vem preparado para, não sei quem, lembrei de quem vai ser os professores, para não saber, estou brincando. Mas hoje a gente está devagar. Vamos lá. De onde obtemos o conhecimento sobre Deus? Eu fiz uso aqui de um pedaço do slide do professor Franklin Ferreira. É bom a gente sempre dar crédito, muito importante dar crédito. O trabalho dos outros tem que ser creditado. Você não pode sair pegando as coisas e achando que com isso você descobriu elas. Não. O professor Franklin fala na sua exposição teológica no seminário sobre o fato de que a igreja foi meio que avançando nisso, ela foi entendendo como é que ela podia se relacionar com a teologia. E esse avanço tem pelo menos 5 pontos que eu gostaria de rapidamente falar, que inclusive foi aula da gente ontem também no seminário. Pode passar. Os primeiros cristãos se relacionavam com a teologia por meio da necessidade de escrever, eu vou usar uns termos bem simples: apagar incêndio, combater heresia, instruir igreja quebrada, exortar cristãos. Então, esses escritos ocasionais dos pais da igreja, eles tinham objetivos que vinham muitas vezes do lado de fora: combater um herege. Aí você tem a questão de Pelágio, Montano, você vai ter questões, Ário, são hereges. Como é que você vai combater o herege? Você escreve alguma coisa lá, leva para um concílio, manda para as igrejas: o herege está atacando, então eu vou contra-atacar. Então os pais da igreja, eles tiveram esse trabalho de fazer teologia, e aqui tem alguns nomes importantes: Irineu de Lyon, Atanásio de Alexandria, Ambrósio de Milão, Agostinho de Hipona, Basílio de Cesareia. Esses homens aqui, eles fizeram teologia para combater, para ensinar, para instruir. É claro, é possível que em alguns escritos a gente encontre um ambiente de estudo, mais pelo estudo, tá bom? Mas muitos dos seus escritos contemplavam esse tipo de confronto ou de nutrição e encorajamento e exortação à igreja. Por exemplo, Cidade de Deus é um livro de Agostinho, Santo Agostinho. E esse livro, ele tem uma tarefa muito interessante para pessoas daquela época, porque muitos intelectuais estavam se tornando cristãos. E aí o pessoal do Império Romano estava falando que os cristãos estavam puxando
esses intelectuais, né? Porque eles não tinham intelectualidade própria, então eles estavam roubando os intelectuais seculares. Então Agostinho escreve o livro Cidade de Deus, no qual ele confronta as pessoas do seu tempo, dizendo não. Aí ele fala cidade dos homens, cidade de Deus. Ele vai trabalhando uma estrutura lógica de que no cristianismo há substância o suficiente para que alguém de fato se encante até mesmo filosoficamente. Então isso é um combate. Por exemplo, quando Agostinho também está lá naquela disputa com Pelágio, e aí ele tem toda uma estrutura acerca de predestinação, de soberania de Deus, da graça, aquilo é uma resposta a uma realidade. Então os primeiros pais da igreja faziam movimentos assim. Eu coloquei 2 livrinhos aí que você deve encontrar, né? Por aí vendendo. Você já viu esses livrinhos de capa verde? São 315, né, que você encontra. Uma vez eu vi o pastor Judiclei Santos falar assim, fechei. Aí ele botou uma foto com uma torre desses livrinhos verdes da Patrística. Tinha mais do que eu tenho de livro, né? Uns 300 e tanto. E tem muito livro bom, assim, eu tenho um desses só, tá? Aqui, por exemplo, você tem Agostinho fazendo um tratado sobre a graça, e você tem Jerônimo apologetando contra os livros de Rufino. Aí, ó, tá vendo? Tá gerando teologia com base nesse tipo de confrontação. Então esse era o primeiro modo com o qual os teólogos cristãos estavam lidando a produção de teologia. Foi até aí? Foi? Alguém tem esses livros aí? Alguém tem algum livro de pai da igreja? Levanta a mão para a igreja saber. Ó, olha para o lado aí. O Alan, tem 5, Alan? Não, levantou a mão, né? Quem mais aí tem livro de dos pais da igreja? Aqui, ó. Pode pedir emprestado aqui, ali. Mais alguém? Hã? Agora ninguém mais levanta a mão. Assim é muito fácil, né? Não tem mais mão levantada. Eu sei de gente que não levantou a mão, hein? 2. O credo apostólico. Quem lembra da gente ter estudado o credo no início do ano, né? O credo ele foi usado como uma estrutura para gerar um processo sistemático de compreensão doutrinária. O credo apostólico foi usado aí por Calvino, por exemplo, em sua obra magna, as Institutas. Você também encontra Lutero fazendo processos teológicos, catecismos, com base no credo. O credo, então, ele tem uma importância muito grande, principalmente para os reformadores, que vão usar o credo para trazer uma sistematização estrutural, uma coisa básica, mas muito importante. Tem uma frase aí do teólogo Philip Schaff, todo mundo conhece essa frase aí, quem estuda teologia já deve ter se encontrado com ela. A Bíblia é a palavra de Deus para o homem, o credo é a resposta do homem para Deus. Muito bonita a frase e muito convincente também, né? A gente está passando, aqui tem o João Calvino. Você vê que os tomos das suas estruturas estão aqui, eles vão trazendo essa progressividade em relação ao credo. Você consegue ver isso? Ó, conhecimento de Deus, o Criador. Como é que começa o credo? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus. Está vendo? Ele pegou o credo e ele foi estruturando a sua teologia sistemática, por assim dizer, embora a palavra teologia sistemática seja uma palavra do século XIX para o século XX, ela não era a expressão usada, mas naquele movimento ali do século XIX para o século XX, liberais também compuseram teologias sistemáticas e usaram até esse termo, teologia sistemática, acabou ficando, é o termo mais conhecido hoje, mas não vamos entrar nessas delongas. Está vendo ali, ó, como é que ele está estruturando, ó? Toda a estrutura. Olha lá, como é que termina o credo? Não quero ficar longo, mas olha como é que termina o credo. Creio o quê? No Espírito Santo. Aí o Frank fez aquela mudança lá, né? A igreja, não é isso? Comunhão. Então, você percebe que ele está tratando na ordem do credo? Pois é, era um modo de compreender metodologicamente como fazer teologia. Concentração cristológica. Olha, me parece, até mesmo pelas andanças que eu fiz, de que só o Kaulbach, né, o teólogo alemão Kaulbach, conseguiu. Ele é suíço, né? Não é alemão não, né? Me ajuda aí se eu estiver errado. Não vou nem mexer. Ele trabalha com a ideia seguinte, né?
a ideia de concentração cristológica. Os universitários estão então, pesquisada aí. Concentração cristológica. Como assim? Ele trabalhou assim, ele pegava um tema e apontava relacionalmente para Cristo. A sua teologia sistemática foi feita assim. E ela é sui generis, ela é diferente nesse sentido, tá? E eu coloquei aqui uma explicação lateral, né? Ele, o Calbar, procurou relacionar os dados com a revelação de que Deus fez de si mesmo em Cristo, a palavra encarnada. As grandes doutrinas do Evangelho, como a Trindade, a dupla natureza de Cristo, a expiação, a eleição e a graça, foram sempre tratadas à luz da encarnação do Verbo. Então, em cada trecho de sua sistemática, ele sempre fazia um ato comparativo de ligação com Cristo, o que não é a regra para todos os autores de teologia sistemática. Situação existencial do homem. Esse é o nosso caso problema de hoje. A gente já vai falar sobre ele. Eu gostaria, antes de mais nada, de até entrar nesse ponto, né, ser um pouco aleatório aqui. Deixa eu ser aleatório, deixa eu ser o peixinho Dory. Eu gostaria de agradecer a alguns queridos que contribuíram com essa aula. Eu gostaria de agradecer o Igor, gostaria de agradecer o Adonias e o Lucas. A gente conversou, eu conversei com o Lucas um pouco, conversei com o Adonias, conversei com o Igor, que me trouxeram, a Ana Vitória também, contribuições para a aula de hoje. E isso é muito importante. Se você pegar uma sistemática, com exceção do Boyce, o Boyce parece que ele escreveu a sistemática dele sozinho, mas não escreveu, tá? Se você pegar o Boyce, você vai ver que ele quase não tem nota de rodapé, parece que ele teve um sopro, e aí, pá, a coisa foi. Mas com exceção do Boyce, você vê na sistemática, às vezes a página de referência, de rodapé, é maior do que o texto. Você tem 7 linhas escritas, tem rodapé, 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 citação. Por quê? Porque ninguém faz teologia sem subir no ombro de outras pessoas, sempre para olhar mais alto. Então eu agradeço esses irmãos que contribuíram, e outros mais ao longo das semanas certamente também o fizeram, não quero ser injusto. Situação existencial do homem, isso é muito comum, É um tipo de teologia que você faz, ao invés de você fazer de cima para baixo, você faz como? De baixo para cima. Você olha para a situação do homem e você lê a Bíblia a partir da situação do homem. Olha que loucura isso. Deixa eu falar logo que está errado, pronto. Isso aí não está certo. Você olha para o problema do homem, para o caos do homem, preconceito, discriminação, desigualdade social, aí o que você faz? Você projeta essa realidade e olha para cima. E faz perguntas desta forma, colocando a situação do homem como preliminar para as conclusões que você vai chegar. Olha isso. Muito complicado, né? Então a gente tem aí, ó, o Paul Tillich, eu já li coisa do Paul Tillich. O Bultmann, nunca peguei nada do Bultmann, não. Aqui tem um montão desses caras aqui. Reinterpretando, por exemplo, símbolos sagrados cristãos, uma reinterpretação baseada numa visão de baixo, né? Então isso é complicadíssimo. Aí, ó, tem o Bultmann, tem o Tillich e tem, quem sabe quem é esse moço aqui, ó? Papai Noel não, aquele lá do final, quem é? Leonardo Boff. Respondeu rápido, hein? Tem gente lendo, olha aí, o Boff aí. E por último a gente chega naquilo que o Frank chama de ordem lógica, e que a maioria, todas essas teologias aqui, ó, todas elas vão usar essa ordem lógica, que é de cima para baixo. O que é de cima, pastor? Da revelação para as nossas questões, não o contrário. É do que Deus fala acerca de si mesmo, para o que nós devemos saber acerca de nós e do mundo ao nosso redor. Então esse ponto aqui, essa ordem lógica aqui, ela é usada, você está vendo aí Emil Brunner, o Weinbruder, o Erickson, o McGrath, Pannenberg, eu nunca li esse Pannenberg. E o que acontece? Você tem uma visão ortodoxa da coisa. E aí eu chamo de ortodoxa uma visão que se concadena com a visão dos pais da igreja, com a visão dos apóstolos, que era de ler as realidades do mundo e explicá-las e dizer a partir da revelação. Você vê Pedro, Paulo, João, eles usam as escrituras. Você vê os evangelistas, estão o tempo todo mencionando realidades anteriores do que Deus disse.
Então, esse modo de fazer teologia é o modo destas sistemáticas. Aí eu coloquei algumas para você e uma introdução ali, que é a do Russell Sproul. Vamos ver como é que está o pessoal de sistemática aí. Alguém tem a do McGrath? É para emprestar, isso aí. É para levar, isso aí. Wayne Grudem. Ô Lucas, você já fica com a mão assim. Eu fui na casa do Lucas, parecia CPAD. Eu fui lá e falei assim, vem cá, sistemática. O que ele tinha, eu não botei do Orton aqui. O Lucas já pode ficar assim. Do Erickson, alguém tem a do Erickson aí? Vamos ver. Tá faltando. O do Boyce aí, Batistão aí. O David, vamos emprestar, David. Berkoff, alguém tem a do Berkoff? Só está desanimado. Sistemática do Franklin, alguém tem aí? E essa introdução aí, muito legal essa introdução do Sproul. Eu aconselho quem não tem contato com teologia sistemática, posso comprar essa do Sproul. É uma introdução muito legal, muito boa, muito agradável de ler. Não sei se vocês tiveram contato com ela já. Muito agradável, muito interessante. Ela te dá vontade de aprender mais sobre teologia. Russell Sproul tem uma leitura fácil. Ele é um cara que até escreveu livro para criança, cara. Os livros de criança do Russell Sproul são magníficos. Minhas filhas têm, são muito bons. É um cara que realmente consegue explicar grandes coisas. Os vídeos dele, eu fico vendo um vídeo de 3 minutos do Sproul. Meu Deus do céu, como é que ele consegue fazer aquilo tudo com 3 minutos? Como é que ele consegue sintetizar coisas tão grandiosas em poucos minutos, né? O Russell Sproul é admirável. Essas teologias aqui, elas trabalham essa perspectiva da revelação para as nossas questões, as nossas proposições. Meu Deus! Antes de começarmos a fazer teologia, 2 coisas são necessárias de considerar. Concorda? 2 coisas. Primeiro, de onde vem o conhecimento? Epistemologia, fonte do conhecimento. De onde ele vem? Como é que eu começo? E quando eu abro a revelação que é a Escritura, como é que eu interpreto? Eu posso fazer os meus esquemas, eu posso pegar um livro né? Você já viu pregação? Presta atenção. Você já viu pregação onde o pregador usa o dicionário para explicar um termo caríssimo da Bíblia? Ou ele acha que ele está fazendo um grande acréscimo ao sermão? Ele pega o dicionário. E ele pega o dicionário obviamente é um livro escrito à luz do seu tempo. E aí ele tenta com aquele dicionário feito aí no século 20, 21, explicar um negócio da Bíblia. Eu já vi isso. Então, como nós podemos interpretar a Bíblia? Primeiro, a fonte do nosso conhecimento, a nossa episteme, a nossa fonte de onde tiramos, você pode passar, é a revelação. Abra o Salmo 19, por favor. Tem gente dizendo, glória a Deus, ele vai usar a Bíblia. Não estou usando para bater cartão, não. Vai valer a pena. Salmo 19. O Salmo 19, ele é dividido em 2 maneiras com qual Deus se revelou. Até o verso 6, nós temos o que chamamos de revelação geral. O que de Deus se pode conhecer pela natureza, pela criação. E do verso 7 em adiante, a lei do Senhor, ou seja, o que chamamos de revelação especial, nos é apresentada. Então, nós temos a revelação geral, que é a criação, é o que Paulo fala em Romanos capítulo 1, verso 18, que de Deus pode conhecer, Deus revelou em sua criação, e os homens são indesculpáveis. De todas as gerações, em todos os tempos, nenhum homem pode dizer que nunca soube nada sobre Deus, porque Deus se revelou na criação. Então já há uma culpa humana em não reconhecê-lo. Mas há também a revelação especial, e esta é feita com os pronunciamentos, os fatos, os eventos que Deus revelou
e que estão contidos, todos eles, nas Escrituras Sagradas. A Escritura Sagrada é a Palavra de Deus. Ela não contém a Palavra de Deus, ela é a Palavra de Deus. Uma palavrinha só muda todo o significado. A Bíblia não contém a Palavra de Deus, a Bíblia é a Palavra de Deus. Geral, o ser humano pode começar a partir da sua própria mente e do mundo ao seu redor e alcançar o conhecimento de Deus, certo conhecimento de Deus. Deus é assim conhecido por meio da criação. Essa forma de conhecimento de Deus é chamada revelação geral ou revelação universal, porque está disponível a todos os povos. Olha como é que o Salmo 19 faz. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É uma pregação, é uma proclamação. Um dia discursa o outro dia, e uma noite revela, a palavra muito clara, conhecimento a outra noite. Não há linguagem, ou seja, não há um ato comunicativo escrito. O próprio texto está explicando, é magnífico. O texto está explicando, não está escrito, não é revelação especial, né, usariam os teólogos hoje. Não há linguagem nem palavras, e dele não se ouve nenhum som, não é voz de Deus. No entanto, por toda a sua terra se faz ouvir a sua voz, aí é uma metáfora, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Deus se revela na criação. A criação revela aspectos como, nossa, como isso é bom, Deus que criou, Deus é bom. A criação revela aspectos de Deus que são possíveis de ser verificados. Se você for a partir do verso 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Repare, que a gente ainda vai ler o Salmo 19, que existe claramente uma divisão entre aquilo que é escrito, falado, e aquilo que é revelado porque ter sido feito por Deus. E essas são as duas nuances de onde retiramos a nossa base de fonte para fazer teologia. Epistemologia, episteme, fonte de onde vem, e precisamos estar nelas, porque senão nós incorremos em erros graves. Eu passo para o próximo slide, explicando que a revelação especial o ser humano pode conhecer plenamente Deus somente por uma revelação especial, aquela que vem atrás de eventos, pessoas e livros que Deus usou para se comunicar com povos específicos. Deus então se comunica aos judeus, se comunica a Abraão, que não era judeu, ele era um hebreu, ele era um pagão, e aí ele se comunica aos judeus a partir de uma geração de um povo em Abraão, e depois Deus se revela aos gentios, o mistério paulino, né? Deus se revela também àqueles que não são judeus. Então Deus está revelando-se especialmente por meio de sua fala, seus ensinos, os eventos provocados e explicados por Deus e suas ações de providência e sustentação explicadas aos homens e povos que ele escolheu se revelar. Ponto. Então nós temos dois tipos de revelação. O Salmo 19 termina de uma maneira muito interessante, que faz um link com aquela nossa reflexão do Herman Bavinck. Olha só. Verso 11. Além disso, por eles, está falando aqui da Escritura, dos mandamentos. Por eles, se admoeste o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, porque então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. Olha que interessante, o salmista diz que ele tem preocupações com a soberba, com a elevação do coração, e de que só a palavra de Deus pode prescrutar essas coisas. A criação revela algo que não torna possível ao homem compreender a si mesmo sua falha, sua miséria. Ainda que haja proponentes de teologia natural, tal como Alistair McGrath, ainda assim, nenhum teólogo ortodoxo
nega a especificidade e a grande eficácia da revelação escrita. E por mais que nós possamos, como eu estava conversando acho que com a Ana, não sei com quem eu estava conversando, com a Raquel, eu estava falando sobre o fato de que, se você perceber, existia algo errado no mundo. Quando eu era ímpio, eu também sacava que tinha alguma coisa que não estava batendo, mas às vezes eu também achava que era assim mesmo, sabe? Não é assim mesmo, é desgraça mesmo, o mundo é ruim, a gente é ruim, tudo é ruim, deve ter alguma coisa boa, não sei. Aí você sabe, você vai cair num niilismo, num ceticismo, porque você não tem resposta também. Você pode muito bem achar, tem alguma coisa de estranha no mundo, porque há o sofrimento, e aí sem resposta você fala assim, cara, mas e se o sofrimento for a sacada da coisa? Deve ser isso, deve ser dor, maldade, isso deve ser a verdade. E aí você cai no relativismo e aí vai afundando, né? Então, só desta forma nós podemos alcançar conhecimento. Perguntas, colocações, contribuições. Falar que nem o professor Tiago Santos ontem. Ou o silêncio revela que todos entenderam, ou o silêncio revela que está um desastre. Bom, segundo ponto, nossa regra de interpretação, contribuição que recebi ontem de um valoroso irmão. Nossa regra de interpretação, como é que a gente, qual a regra mais importante para interpretar a Bíblia? Ansel Sproul vai dizer algo que não podemos esquecer. Eu queria interpretar a Bíblia, como é que eu vou saber se o que está aqui é verdade? Você vai lá atrás ou você vai lá na frente, porque o lá da frente e o lá de trás vão falar algo sobre isso e explicar isso para você. O que significa? Vou ler aqui. Quando os reformadores se apartaram de Roma e proclamaram sua convicção de que a Bíblia deveria ser a autoridade suprema da igreja, sola scriptura, foram também muito cuidadosos em sua preocupação em definir princípios básicos de interpretação. A primeira regra de hermenêutica foi denominada analogia da fé. A analogia da fé significa que as escrituras interpretam as escrituras. Sacra Escritura, sua intérpretes. As sagradas escrituras são seu próprio intérprete. Em termos simples, isso significa que nenhuma passagem das escrituras pode ser interpretada de tal forma que o significado alcançado seja conflitante em relação ao ensino claramente exposto pela Bíblia em outras passagens. Por exemplo, se um versículo pode apresentar duas interpretações diferentes, sendo que uma delas é contrária ao ensino da Bíblia, como um todo, enquanto a outra está em harmonia com este ensino, então esta última deve ser adotada e a anterior descartada. Preste atenção por quê? Uma vez assumindo o princípio de que Deus nunca se contradiria, é injurioso pensar que o Espírito Santo pudesse escolher uma interpretação que colocaria a Bíblia desnecessariamente em conflito consigo mesmo. Em nossos dias, tais escrúpulos têm sido largamente abandonados por aqueles que negam a inspiração das Escrituras. Olha o segredo aí. É comum encontrarmos intérpretes modernos que não apenas interpretam as Escrituras contra as próprias Escrituras, mas que forçam seu argumento nesta direção. Os esforços de teólogos ortodoxos para harmonizar passagens difíceis são ridicularizados e largamente ignorados. O que isso quer dizer? Que nós cremos que a Bíblia é a palavra inerrante de Deus. Não é o tema central de hoje. A gente vai falar de inerrância, a gente vai falar de infalibilidade, não é tema, tá? Então calma aí. Mas cremos que pela Bíblia ser a palavra de Deus, quando eu tenho uma dúvida em relação à Bíblia, eu recorro à Bíblia. Eu não posso acreditar que um livro fora da Bíblia possa me trazer uma explicação doutrinária maior do que a própria Bíblia. Eu não nego as contribuições da arqueologia, da psicologia, da antropologia. A gente não nega contribuições, mas a gente não faz com que essas contribuições tragam luz de significado ou mesmo transformem a doutrina em algo que nós não conhecemos como doutrina bíblica. É preciso ter fé, é preciso crer para fazer teologia. Amém? Está indo aí? E agora eu quero trabalhar aqui nesses 10 minutinhos finais um ponto muito interessante que pode fazê-lo pensar
de por que tão urgentemente devemos fazer teologia. Se você entendeu tudo até aqui mesmo, significa que você gravou tudo, você entendeu tudo. Agora você vai olhar um negócio aqui, você vai falar, cara, eu preciso fazer teologia amanhã, de manhã, antes do café. Olha só o que diz este homem. A experiência e a libertação da vida humana se realiza em Jesus. Glória a Deus, amém? Amém? Jesus que se desteologiza a religião, fazendo buscar a vontade de Deus, não só nos livros santos, mas principalmente na vida diária. Se desmitologiza a linguagem religiosa, usando as expressões das experiências comuns que todos fazem. Se desritualiza a piedade, insistindo que o homem está sempre diante de Deus e não somente quando vai ao templo para rezar. Se emancipa a mensagem de Deus de sua ligação a uma comunidade religiosa, dirigindo-se a cada homem de boa vontade. Ainda tem texto bíblico. E por fim, seculariza os meios da salvação, fazendo do sacramento do outro o elemento determinante para entrar no reino de Deus. Olha o que você está lendo, você pegou o negócio, né? Leonardo Boff, vivo ainda, maior proponente da teologia da libertação. Você vai falar assim, não, mas aqui não entra isso. Nenhuma igreja que eu fui tinha teologia da libertação. Esse cara é católico, esse negócio não funciona pra gente. Eu separei, pode ver que eu dei o contexto, e agora eu separei os termos que ele usou, e eu vou pedir a colaboração de vocês, ainda não é a tarefa. Posso pedir a colaboração de vocês? Eu vou botar o próximo slide, e aí cada termo que está usado pelo Leonardo Boff, os irmãos vão poder aqui ter a oportunidade de levantar a mão e dizer que tipo de implicações esse pensamento traz para a igreja, e aí você pode, obviamente, se manifestar e nos abençoar com a sua compreensão. Alguém poderia dizer o que significaria para nós Jesus desteologizar, retirar a ênfase teológica através de sua vida e ministério? Alguém poderia dizer que tipo de implicações isso traz à igreja? Bem alto. E aí você pensa, esse negócio não alcança ninguém. Tem muita gente que pensa desta forma. Desmitologiza. Outra pessoa que possa nos ajudar. O que poderia ser a desmitologização de Jesus? É negar os milagres ou trazer eles para uma perspectiva pessoal, né? O que é a ressurreição para você? É a ressurreição interior, como o irmão falou? Entende? Olha o que é tirar, o que é desmitologizar na visão dessas pessoas. Desritualiza, isso aí afeta a gente. Isso aí afeta outra pessoa, por favor. E aí, de maneira muito prática, o David está dizendo para a gente, isso é negar qualquer liturgia, qualquer forma, qualquer coisa que faça com que isso te limite, porque a experiência pessoal, ela extravasa o aspecto cultico formal. Exatamente, Igor, toda a realidade vicária da obra de Cristo é extremamente ritualística. Ele cumpre todo o ritual sacerdotal nele mesmo, ele é ritualístico nesse sentido, né? Emancipa a mensagem de Deus da sua ligação a uma comunidade, outra pessoa. Vamos lá, fala comigo aí. Como é que é isso de emancipar a mensagem da comunidade local? Como é que faz isso? Isso é comum ou não? Comum pra caramba. Desprezo eclesiológico. Que congregar, né? Eu sou a igreja. Você deve ter ouvido essa expressão. Eu sou a igreja. A igreja sou eu. Já vi evangélico falando a igreja sou eu. A igreja sou eu. Batismo online. Oi. Que vai nos ligar ao último ponto, secularizar os meios da salvação. A salvação não é mais a salvação de Jesus na cruz do Calvário dos pecados. Ela é a salvação feita por meio da redenção social, de vamos tirar os pobres daquela condição. Isso também é evangelho, sabe? É evangelho tirar as pessoas da sua condição de miséria. Isso é evangelho, isso é verdadeira. Isso, gente,
não é tão distante assim de você. Isso afeta a igreja evangélica. Precisamos fazer teologia também, além de glorificar a Deus, com a compreensão mais profunda das suas realidades, para fazer o que os pais da igreja também fizeram, não é?